Bom, eu sou Alfonso Nomura, sou médico oftalmologista, sou fundador da Alfa Diagnose Oftalmologia e, além disso, eu sou fundador de uma escola de negócio, que é a Saúde 5.0, né, que é uma escola que foi fundada no finalzinho do ano passado, e eu vou falar um pouquinho hoje como empreender dentro da saúde. Eu vou falar um pouquinho antes do cenário para depois me apresentar quem eu sou e o que eu fiz e o que eu faço realmente hoje dentro da saúde, tá bom, gente? Bom, a gente sabe que para empreender em saúde não é uma coisa tão fácil para quem está na área da saúde, porque a gente sabe que existem algumas ferramentas necessárias para a gente conseguir construir, né, esse empreendimento, né? E como que a gente constrói esse empreendimento? Que essa é a grande pergunta, né, para todos, né, que estão hoje aí, seja trabalhando, seja fazendo aí sua residência, terminando às vezes aí o seu fellow, a sua pós, etc. Foi aí que eu comecei a entender um pouquinho o que eu construí na minha vida como empreendedor, né, como médico empreendedor, e eu tive que seguir algumas trajetórias dentro da minha vida. E foi aí que eu entendi que o nosso mercado da saúde tem um perfil de consumo diferente do que a gente consome realmente dentro da saúde, e isso muda todo o jogo quando você começa a entender quem é essa pessoa que está do outro lado consumindo saúde. Ele passa de ser um paciente e passa a ser um consumidor. O que significa isso? Ele começa a ter as necessidades de um cliente ou de um paciente que vai, por exemplo, comprar, às vezes, seu smartphone, a sua roupa, o seu carro. Então, a gente começa a entender que ele é uma pessoa que está conectada, né, onde ele usa as redes sociais, onde ele tem um telefone na sua mão a toda hora, a todo momento, para se comunicar, para resolver algum problema. Então, ele é uma pessoa que vai ter uma conectividade muito grande hoje com essas novas tecnologias. Só que, ao mesmo tempo que ele tem essa percepção, essa visão, né, ele também entende que ele é um cara que ele gosta muito das experiências, né? Ele preserva muito. Então, você pode perceber que as pessoas hoje costumam dar like, costumam pegar lá o Google e colocar 3, 4 estrelinhas para o seu estabelecimento quando sai, comenta. Aí tem os caras que gostam da sua marca, que são os haters, e aí você começa a entender que tudo isso ele só avalia o que ele sentiu, o que ele passou dentro aí, né, da sua jornada, né, dentro da sua, seja um produto ou seja um serviço. Só que também ele tem um cara, é uma pessoa que gosta de tecnologia. Ah, mas as pessoas falam, mas depende da geração. Não, todas as gerações agora tá conectada. Todo mundo usa um Uber, todo mundo está usando o iFood, né? Todo mundo utiliza um aplicativo de banco. Então, você percebe que a tecnologia, essas novas tecnologias, seja um chatbot que entra para auxiliar, às vezes, a resolver alguma coisa dentro de um banco, ou resolver alguma parte de saúde, né, para fazer uma primeira pesquisa. Então, você começa a perceber que esse novo momento desse consumidor muda. Só que uma coisa que ele também preserva muito é que ele siga, que ele consiga ter um relacionamento com essa marca. Não é simplesmente ele consumir uma coisa e simplesmente depois ele esquecer. Ele quer ter esse vínculo, ele quer ter essa conexão, né? Essa integridade com essa marca, girar, fazer um ciclo. Então, esse é o nosso paciente. E se a gente não entender primeiro como que esse mercado da saúde funciona e quem é esse paciente que está do outro lado, dificilmente você vai conseguir resolver algum tipo de dor. Só que tem uma coisa, né? Quando a gente para um pouquinho para ver nossa formação médica, é baseada em hard skill, em técnica. Temos que ser bons médicos, temos que ter boa qualidade de atendimento, temos que entender toda a propedêutica da medicina. Somos formados para ser baseado em estudo científico, publicações, tem que ter validado isso, porque a gente trata a vida. Então, eu falo que a formação médica é uma coisa muito importante dentro de qualquer empreendimento da saúde. Porque qualquer erro que você faça durante a sua construção, você vai, consequentemente, sofrer, aí no caso, né, vai dar ou vai criar algum problema aí na saúde para o seu paciente.
Só que tem uma coisa, né? A gente percebe um pouquinho que algumas faculdades, não são todas, têm uma grade curricular desatualizada, né? E isso acaba, de uma certa maneira, criando um problema, porque ele continua ensinando, sim, o que é importante, que é essas técnicas mais densas, o que é preciso, porém, contudo, entretanto, ele esquece de algumas formações hoje básicas para entender um pouquinho sobre o que é empreender dentro da saúde. E aí, o que a faculdade nos ensina? O que a gente não aprende? A gente não sabe sobre gestão, a gente não entende sobre marketing. Quando eu falo marketing, não é ficar postando TikTok ou Instagram, é saber estratégia, utilizar ferramentas necessárias para você conseguir trabalhar. É saber entender como que você cria todo o seu modelo de negócio baseado nesse marketing. Gestão é você saber ter a parte de pessoas e processos junto ao mesmo tempo, entender a parte que a gente considera de liderança, entender como que você trabalha as soft skills. Então, existe um complexo nicho dentro da saúde que a gente começa a ver que o médico, ele às vezes tem alguma habilidade muito pouca adquirida na faculdade e ele precisa desenvolver mais isso. E isso que acontece quando ele vai para o mundo do empreendedorismo. Ele acaba não entendendo esse mercado. E justamente também as tendências de mercado. Mas quando a gente fala de tendência de mercado, não é só falar quais são as novas tecnologias que estão vindo para o mercado, mas sim entender quais são os novos modelos que estão acontecendo. Um exemplo clássico aqui é como que nós devemos trabalhar nossos modelos de remuneração. Será que todo mundo aqui sabe como que trabalha um capitation? Será que aqui todo mundo sabe como que é trabalhar VBHC? Será que todo mundo sabe como que você cria valor dentro do seu negócio? E é nesse momento que o médico acaba se perdendo quando entra para o mundo do empreendedorismo, porque ele não tem essa formação. Hoje eu percebo que há um movimento muito grande das faculdades indo e dando essas ferramentas para os estudantes, para essas faculdades, as faculdades novas, né, que estão se formando, novos médicos, estão trazendo já essa recorrência dessas informações. E uma coisa que a gente acaba também não empreendendo e não entendendo é a inovação, né? Que seria a tecnologia, as coisas que a gente gostaria de ter, como, por exemplo, eu lembro muito bem do marco da telemedicina, quando aconteceu, né? Houve não uma aceitação tão de primeiro momento dos médicos. E aí você começa a entender como que é a nossa formação, como que ela é muito engessada. E eu entendo por que é engessada, porque nós médicos somos baseados, novamente, como falei, em estudos, a gente tem que estar entendendo o que a gente está fazendo, o que a gente, se realmente isso é validado ou não, se isso não vai dar problema para o paciente. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com essas variáveis. E aí, quando você chega na formatura lá da faculdade, né, o médico acaba a residência, você cai no mercado. Só que o cara não sabe criar o seu negócio porque ele não teve nenhuma dessas formações que eu falei então. E como é que você faz isso, né? Como que você cria isso? Bom, e aí você acaba vendo um cenário bem tradicional, que não está errado, tá, gente? Aqui não é jamais criticar esse tipo, mas é mostrar que existe outros modelos para você conseguir hoje ter o seu negócio, viver, né, de outra coisa, além de um CLT, que você tem que receber todo dia aquele seu salário, todo dia aquele a gente brinca, aquele alpiste que a sociedade ou nosso sistema nos impõe. Está tudo certo quem trabalha aí nesse modelo, não está errado, mas a gente precisa começar a mudar para a gente poder construir novas empresas, novas fomentações de tecnologia e assim por diante. E entra no segundo momento, que é o plantão. E lá fica a famosa corrida dos ratos, né? Ele trabalha, ganha dinheiro e fica vendendo as horas dele, consequentemente, e vive nesse eterno plantão. E o outro, né, momento do recém-formado, principalmente, é a terceirização. Ele fica terceirizando o seu sonho, terceirizando o seu sonho, vivendo o sonho do outro. E essa é a nossa realidade que a gente vê da grande massa dos médicos que eu acabo convivendo ou acabo conversando, seja na faculdade, seja no meu dia a dia, seja nos serviços hoje que eu acabo fazendo a prestação, e a gente começa a ter, poxa, por que a grande massa médica, onde temos pessoas realmente qualificadas, inteligentes, não consegue fazer essa virada de chave? E quando a gente começa a conversar dentro da nossa mentoria e dentro justamente da nossa escola,
a gente começa a entender um pouquinho o que aconteceu. Eu sou, na verdade, Alfonso Nomura, médico oftalmologista, eu sou fundador da Alfa Diagnose Oftalmologia, uma rede de oftalmologia em que a gente criou dentro de São Paulo, onde a gente não só presta um serviço B2C ou B2B, né? E eu acabei andando esse caminho, entendendo um pouquinho. Fundei recentemente essa escola de negócio. É uma escola, eu falo, é um modelo diferente de ensinar como você cria o seu negócio do zero, como você ganha mais tração, onde reuni vários especialistas de nomes dentro do mercado, né? Grande parte do Colégio Brasileiro Executivo da Saúde. Então, a gente tem uma chancela muito grande hoje junto ao CBEX, que a gente fala. E eu queria falar um pouquinho o que aconteceu na minha vida. Eu comecei justamente como médico plantonista, como qualquer médico, passei com preceptoria dentro de uma faculdade, fiquei muito tempo me dedicando à faculdade, fui médico especialista, atuei como cirurgião, retina, catarata, neuro, enfim, fiz 4, 5 especializações, e eu não entendia por que eu não conseguia crescer ou ter um sucesso profissional. Assumi, logicamente, com a minha competência técnica, chefes de equipe dentro de serviços grandes, dentro de São Paulo, só que eu percebia que isso era só um começo que não me traria o que eu gostaria de ter, a minha liberdade. Foi aí que eu comecei, eu tive uma breve passagem dentro da indústria farmacêutica, que foi a Bayer, onde eu entendi um pouquinho o que era o mercado da saúde realmente, o que lá se passava. Foi aí que eu comecei a formatar o meu negócio nesse momento, e aí acabei desenvolvendo as minhas empresas, que hoje é uma holding, em que a gente tem 5, 6 empresas juntas, um em cada setor, mas a principal nossa é o setor de oftalmologia. Foi aí que começamos a entender o que era empreendedorismo, e hoje a gente acaba empreendendo dentro de Brasil, dentro de outros estados, fazendo tanto a prestação B2C e B2B, e foi aí que criando a Alfa Soluções Médicas. É uma holding onde tem várias empresas em que a gente faz prestação e, ao mesmo tempo, a gente tem os nossos negócios dentro dessa empresa, seja de health tech, seja trabalhando para algum hospital que precisa da nossa ajuda, isso sempre focado, novamente, em oftalmologia, né? A nosso core é oftalmologia. Então, a gente trabalha tanto para MS, judicialização, e a gente começou a criar uma empresa em que isso, há 7 ou 8 anos atrás, não existia dentro do nosso setor. Foi aí que eu comecei a entender quanto que isso me dava liberdade comparado, por exemplo, aos outros colegas que estavam vivendo aquela vida de ou CLT ou trabalhando dentro para um plantão. E aí eu comecei a ficar, a gente precisa abrir mais esse leque, né? Abrir mais esse conhecimento para todo mundo. Só que sempre falo, né? Aqui não é teoria, aqui a gente tenta mostrar a vida real. É duro, é difícil. As pessoas procuram a gente pedindo para nós, como que eu aumento o cliente? Como que eu consigo investidor? Não existe, não é isso que a gente ensina. A gente a trilha de ele criar pilares para ele conseguir justamente atingir os objetivos deles. Bom, a Saúde 5.0, que é o que eu vou explicar como a gente começa a aprender, foi baseada nesses 4 processos, nesses 4 pilares: gestão, marketing, inovação e tendência de mercado. E, logicamente, a gente entende que isso o Flávio Augusto fala muito isso, ele fala que tem que ter visão, coragem e competência. Né? Quando a gente fala visão, a gente fala que visão não é visão apenas do que fazer, mas sim você ter insights em que para colocar no mercado, para colocar as coisas que vão fazer sentido, né? A gente brinca, né? Às vezes é aquela famosa, poxa, eu tive uma ideia e eu vou perseguir essa ideia, né? Coragem, porque sem coragem você não consegue desenvolver, você tem que ter, entender que você vai tomar risco, entender que você vai ter que, vai errar nessa sua jornada e você vai ter que aceitar isso, senão você não vai conseguir crescer. Competência, porque não adianta nada você ter toda essa visão, coragem, se a competência, se você tiver know-how para resolver isso, você criar saúde, saber entender todas as dores, a saúde, esquece. E a saúde é muito regulamentada e tem muita coisa para a gente poder trabalhar e criar. Foi aí que eu falei que eu não vou dar nenhuma fórmula mágica, mas dicas do que eu entendo de trajetória para você conseguir empreender na saúde, tá? Então, a gente entende que quando você cria um produto, você não pode basear o seu produto apenas um commodity, que é baseado em preço, tabela padrão e aquele discurso, né? Quanto mais barato, melhor. Você tem que trabalhar num produto diferenciado, né? E isso é o que eu coloco em provocação para vocês estarem pensando aí o que é produto diferenciado.
é ser inovador, né? Ou ter uma solução. Né? Entender que isso não basta, você tem que também ter um posicionamento da sua marca, saber o seu público-alvo, entender quem as pessoas que vão consumir ela. E quando você tem, né, um produto inovador ou uma solução inovadora e diferenciais competitivos percebido pelo seu cliente, você começa a ter valor no que você está tendo dentro do mercado. Só que aí, essa venda não é mais um produto. Você começa a vender benefício para esse seu cliente. Então, a gente tem que pensar sempre nisso, vender benefício para ele. O que ele vai ganhar com isso? E, logicamente, isso gera para quem tem empresa, quem empreende, né? A gente fala que a gente começa a ganhar aí aumento de margem, de lucro, que é uma coisa muito importante dentro de qualquer empreendimento da saúde, né? Só que o modelo de negócio que vence geralmente aqui tem margem. Eu falo de 30% a 50%. Então, a gente acaba tendo margem, recorrência e escala, que é os três pilares, e o marketing acaba tendo essa percepção de valor que vai dar toda essa sustentabilidade, né? Bom, enfim, existe várias formas de você entender como investir nesse marketing, né? Lembra que não é suficiente só ser bom, tem que parecer sempre bom também. Existem as competências complementares de sociedade, gestor e vendedor, né? Todos têm que gostar de bater meta. É importante ter indicadores para você bater meta. Não acontece naturalmente, não é orgânico, né? Você tem que correr atrás disso. Eu brinco que tem uma frase que eles falam que não é manga, é mandioca. Você arranca, né, a mandioca, então por isso tem que arrancar essa meta. Importante ter uma equipe junto, consciente, apoiando vocês nesse sentido, seja defendendo, é uma paixão consciente da sua empresa e você tem que compartilhar essa visão em relação ao seu negócio, tá? Lembra que existe mais do que tudo isso, um tempero, a mentalidade do empreendedor. Ele é focado, ele é resiliente, entender que empreender não é glamuroso, não é para fracos, você tem que estar sempre entendendo que é duro, é difícil, você tem que ser forte para aguentar toda a jornada do empreendedor. E, logicamente, a humildade é uma coisa muito importante dentro da saúde, né? Bom, gente, é isso. Eu só queria terminar aqui, sucesso, né? Causalidade, o fracasso também não é. A gente é do Saúde 5.0, tem as nossas redes sociais, o nosso podcast, e quem quiser nos procurar ter uma discussão. Obrigado pela oportunidade.